寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias e o grupo do Telegram, beleza? Quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E hoje, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Etiópia tivesse sido dos impérios centrais durante a Primeira Guerra Mundial? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu sempre pego também os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu sei que vocês devem estar estranhando, como assim a Etiópia na Primeira Guerra Mundial? Aí você já está fazendo ficção, hein, Bruno? Não, isso aconteceu em 1913, né, quando o imperador da Etiópia naquele período, ele queria fazer uma aliança com o Império Otomano, né, temendo uma invasão dos europeus na Etiópia e já sabendo aí que uma guerra já estava para chegar. Então ele já queria meio que se proteger justamente pelo fato de que ele tinha medo aí de que a Europa fosse invadir a Etiópia e eles estariam sem aliados. Só que depois disso ele acabou tomando um golpe de Estado e essa aliança foi jogada no lixo, né? Essa ideia de aliança foi jogada no lixo e eles declararam neutralidade durante a Primeira Guerra Mundial. Mas como é que seria se essa aliança tivesse dado certo? E é isso que nós vamos ver agora. E bem, vamos voltar um pouco, em vez de 1913, vamos voltar aí para 1900, né? Justamente pelo fato, né, deles terem basicamente encerrado aí a guerra ítalo-etíope em 1896, então eles estavam pensando: poxa, se a Itália invadiu, a França pode invadir, a Inglaterra pode invadir, precisamos de novos treinamentos, novas armas, equipamentos modernos. Então, a partir de 1900, eles entram em contato tanto com o Império Alemão, né, quanto com o Império Otomano, mas o Império Alemão seria meio que na cara dura mesmo, e já com o Império Otomano seria basicamente por debaixo dos panos, justamente pelo fato de que, primeiro, a própria elite etíope iria estranhar um país cristão fazer aliança com um país muçulmano. Segundo, que a Europa ia estranhar um país cristão fazendo aliança com um país muçulmano e que é inimigo da Europa. Então isso iria levantar suspeita, por isso que na questão do Império Otomano seria por debaixo dos panos. Então eles levariam pessoas ali para treinar e para comprar armas. E já na Alemanha seria diferente, os alemães iriam vir até eles justamente pelo fato de que eles poderiam alegar que eram coisas burocráticas, que eram compras e vendas de armas comum, não tinha nada de errado, era uma checagem e coisas do gênero. Lógico que, levando em conta a Alemanha, os países em volta ia ficar basicamente suspeito, com exceção da Itália naquele momento. Então eles basicamente iriam meio que estranhar, mas ele só está treinando, só está modernizando o exército, e até mesmo eles poderiam alegar, né, que eles chamaram a Alemanha justamente porque a Alemanha ofereceu uma grana para ajudar eles e coisas do tipo, e para eles pegarem alguma tribo rival, algum dissidente, alguma coisa do gênero. Então, né, qualquer desculpa é desculpa, com isso eles poderiam acabar treinando. Já em 1905, de 1905 até mais ou menos 1909, 1910,
Aí sim a Etiópia ia começar a tentar trabalhar numa força aérea, uma vez que os países ao redor da Etiópia, né, as colônias, eles não tinham força aérea, só tinham uma força aí de... como eu posso dizer? Uma força aí só para checar o perímetro, uma força aí de basicamente de reconhecimento e uma força aí mais tipo para jogar uma biribinha ou outra, mas nada tão eficiente, nada tão combativo, até porque o foco principal ali era a Europa, obviamente. Então, meio que eles não temiam, até porque toda a África era entre França, Inglaterra, Portugal e Alemanha, levando em conta que Portugal não era uma ameaça, a Itália também não, Portugal muito menos, e França e um pedacinho ali da Espanha, enfim. Então não tinha com que eles se preocuparem em relação aí aos países terem força aérea. Porém, já a Etiópia era um país que não era colonizado, então eles também poderiam alegar ter uma força aérea justamente, né, para poder se defender, localizar tribos rivais, localizar dissidentes, guerrilhas. E com isso, beleza, né? Não que eles tenham que dar satisfação, mas caso alguém pergunte, né, eles só estão treinando para combates internos. Isso iria levantar suspeita? Iria. A Inglaterra, a França e a Itália iriam deslocar a força aérea para a África? Duvido, mas eu creio que talvez uns 5 aviões por aí para cada país, e isso ainda é muito naquele período, hein? Então, meio que ia ser isso. Já a partir de 1910 a 1913, aí sim seriam outros treinos aí com artilharia, com armas um pouquinho mais pesadas. E ok, e qual seria o custo disso? Bem, a Alemanha iria querer a Alemanha iria querer soldados, o Império Otomano iria querer soldados e localização ali no porto ali do Chifre da África. Então, ou seja, o foco aí seria basicamente atacar a Itália de qualquer modo, ou então Djibouti, vendo que a Itália naquele momento ainda era aliada, né, da Alemanha. Então, com isso, eles meio que, beleza, né, já tinham seus alvos, já tinham tudo preparado. Eu não acho que a Etiópia ia entrar na guerra logo em 1914, assim que startou na Europa. Eu acredito que eles iriam entrar de um modo direto, aliás, em 1914, primeiro fomentando rebeliões, aceitando pessoas para dar um treinamento mínimo, né? Seja do Quênia, do Sudão, da Etiópia, não, da Somália. Então, e Djibouti, né? Talvez Djibouti nem tanto, é um paísinho pequeno. Então, com isso, eles podem sim acabar fomentando grupos, treinando grupos e coisas do tipo. Aí sim os países poderiam ver e falar assim, opa, qual que é a sua? E com isso declarar guerra e beleza. Eu acredito que no início eles teriam uma vantagem aérea, justamente pelo fato, né, dos países não terem tantos aviões assim, das colônias não terem tantos aviões assim, e isso iria intimidar não necessariamente o exército britânico, mas o exército colonial sim, né, os quenianos, sudaneses, somalianos, né, justamente por nunca terem visto um avião, um Zeppelin na vida, eles iriam ficar com medo e iriam correr. Isso iria abaixar a moral e provavelmente eles iriam desertar em massa, que ocorreria em prisões, execuções e com isso rebelião, o que seria um prato cheio para a Etiópia. Mas obviamente, né, isso não duraria para sempre, porque eventualmente iriam chegar outros países como Estados Unidos e provavelmente eles iriam pedir uma força ali no norte da África, justamente, né, para conter a força aérea etíope e com isso fazer com que os exércitos aí voltassem a combater sem medo. E eu não vou ficar dando muitos detalhes, senão o vídeo vai ser longo. Aqui nós temos dois finais, a Etiópia ganha, a Etiópia perde. O primeiro final, vamos supor que a Etiópia tenha ganhado, independente do Império Otomano e da Alemanha e dos impérios centrais ao todo, terem perdido. Isso se deve pelo fato de que eles criaram
uma rebelião que ficou instável ali de combater, ou eles dominavam a Etiópia ou eles perdiam as colônias. Então manter um território a mais, um território a menos não faz tanta diferença, então eles iriam preferir manter as colônias. Já a Itália iria acabar perdendo a Somália, né, justamente pelo fato de que eles não teriam como defender o mesmo, né, não teriam como defender a Somália, e os franceses e os ingleses não estavam nem aí para a Itália. Então, ok, a Etiópia iria ganhar a Somália da Itália, e talvez até mesmo um pedacinho da Somalilândia. E beleza, né? Já vamos pular um pouquinho, com a ascensão do fascismo, eu acredito que o Mussolini aí sim iria castigar a Etiópia em 1936, alegando, né, que eles estão zerando cidadãos italianos que moram lá, que não tem nada a ver com a briga e coisa do tipo. E devido ao fato da Etiópia ter ganhado e ter humilhado a Europa na Primeira Guerra Mundial e ter, de certa forma, sustentado grupos separatistas de independência durante os anos 20 e o início dos anos 30, eu acredito que eles não iriam ligar se o Mussolini castigasse a Etiópia. E a partir desse momento, né, muitas coisas iriam acontecer na Etiópia, justamente pelo fato, né, da monarquia etíope ter tomado um pau, ter ficado extremamente quebrada, tanto economicamente quanto militarmente, e com infraestrutura civil. Então muitas revoltas iam acontecer, muita pancadaria, e aqui nós temos duas bifurcações. A Etiópia acaba pendendo para o comunismo um pouco mais cedo, a Etiópia perde a monarquia, mas ainda assim se mantém uma república, né, uma república um tanto quanto de direita, ou então a Etiópia fica completamente instável aí, com movimentos separatistas pipocando ao redor aí de todo o país, né, uma vez que o povo A, o povo B, o povo C não queriam ser castigados por causa do monarca que pertencia à etnia J, entende? Não, a etnia J é suspeito, hein? A etnia H, pronto, a etnia do Haile. Então, etnia J é complicado, hein? Então, ok, a partir desse momento eles não teriam Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria para eles iria acontecer mais cedo. Então, com isso, os franceses, os ingleses, eles poderiam acabar pegando já os seus pedaços de terra para evitar que, se a Etiópia virasse um país comunista, eles tivessem terras aí o suficiente para expandir a revolução, apesar que, né, naquele momento já estava instável, mas eu acredito que já estaria mais controlado. Então, já na Segunda Guerra Mundial continua normalmente, na Guerra Fria eu creio que as coisas poderiam acabar mudando, sentimentos nacionalistas, comunistas e coisas do gênero poderiam pipocar também, e pelo fato, né, da Etiópia ter sido castigado e da Etiópia ter mostrado mais resistência durante a Primeira Guerra Mundial, eu acredito que os movimentos nacionalistas, né, iriam ter visto a Etiópia como um martírio na mão do Mussolini em 1936. Então, a partir desse momento, eu duvido muito que tenha... no início vai ter uma aliança entre comunistas e nacionalistas, mas depois, novamente, iria ser uma pancadaria, e talvez hoje em dia a Etiópia estivesse aí sobre guerra civil, ou seriam vários países aí fragmentados. Agora vamos retornar o final ruim, né? Talvez o final canônico. A Etiópia acaba perdendo a Primeira Guerra Mundial. E quando a Etiópia perde a Primeira Guerra Mundial, o controle aí fica totalmente na mão da Itália. Eles basicamente viram um protetorado italiano, mas ao mesmo tempo os franceses e os britânicos não iriam querer isso, né? Não iriam querer ver uma Itália forte e próspera na África. Então, com isso, eles poderiam acabar sustentando aí alguns grupos de guerrilha só para deixar a Etiópia um pouco instável, não deixar eles ficarem fortes o suficiente, e tomar recurso da Itália, né, temendo que a Itália pudesse ficar muito forte na Europa por causa dos recursos,
tanto naturais quanto mão de obra dos etíopes. Então, a partir desse momento, né, eu creio que não teria o porquê do Mussolini atacar a Etiópia, uma vez que quem estaria lá seria um imperador fantoche. Aliás, minto. Eu acredito que pelo fato, né, da Etiópia estar ali no poder, da Etiópia estar sendo controlada pela Itália, muitas revoltas poderiam acontecer e isso seria a desculpa perfeita ali para o Mussolini castigar a Etiópia de novo. Só que dessa vez ele iria colocar ali um monarca fantoche, então não seria necessariamente um fascista, mas seria ali alguém que viesse a colaborar futuramente com o eixo. Então, tendo um país fantoche ali na África, né, durante a Segunda Guerra Mundial, obrigatoriamente a Etiópia iria ser do eixo. E eu acredito que, assim como a Itália na Europa, eles também iriam perder na África. E com isso, o que iria acontecer? Revoltas comunistas, revoltas nacionalistas? Muito pelo contrário, eu acredito que a Etiópia seria ocupada, né, não necessariamente igual foi a Alemanha, mas basicamente cada país iria exercer a sua influência ali, não ocupando ela militarmente e não diretamente como foi a Alemanha. Então eu acredito que numa Guerra Fria qualquer revolução comunista, eu acredito que não daria certo, né? Porque primeiro eles já iam ter apagado o imperador ali para o eixo, apagado ou prendido. Segundo que, né, com uma supervisão francesa, uma supervisão anglo-francesa ou franco-britânica, ali na Etiópia seria difícil o comunismo se proliferar, mesmo que a União Soviética e Cuba tentassem fazer o máximo, eles seriam repelidos facilmente, pois teria uma inteligência britânica, uma inteligência francesa no local, e mesmo que os outros países aí buscassem independência e luta e coisa do tipo, eu acredito que eventualmente eles iriam dar a independência de uma maneira formal para evitar que mais países pendam para o comunismo e que eles possam controlar a Etiópia. Então, a partir desse momento, eles iriam colocar alguém, né, pró-Ocidente, pró-Europa, no poder durante a Guerra Fria. E eu acredito que por mais que fosse chamado de marionete do Ocidente, fantochinho do Ocidente e posters propagandistas de propaganda soviética falando que eles estão escravizando a Etiópia e coisa do tipo e que eles precisam de libertação, eu acredito que pelo fato deles serem sustentados aí por grandes potências, eles teriam uma polícia, um exército, uma inteligência de ponta, justamente, né, para eles terem essa desculpa de se infiltrar e não deixar nenhum comunista ou alguém que quer basicamente tirar a influência europeia da Etiópia crescer. Então, creio que nos dias atuais, eu acredito que a Etiópia ainda continuaria sendo uma monarquia, só que talvez seria uma monarquia para o Ocidente, e eu não estou falando que seria uma democracia, tá? Poderia ter seus defeitos, poderia sim, poderia ter uma ditadura, ser uma monarquia absolutista, tá cheio de protestos, mas eu acredito que eventualmente essa instabilidade já iria acabar melhorando, né? Uma vez que a influência russa, a Wagner Group, influência islâmica, né, e tanto do Estado Islâmico quanto de outros grupos aí. Então o Ocidente iria intervir, iria falar, iria tentar conversar, iria tentar intermediar, aliás, uma conversa entre o governo e o povo, justamente para evitar revoltas, evitar que a Rússia de Putin seja influente no norte da África, no chifre da África, aliás, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Seguem lá no Insta, curte a página do canal no Face. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. O que vocês acharam dessa teoria aí? Vocês acharam? Complementem.
E no final, qual seria o final canônico para vocês? Eles perderiam ou eles ganhariam? Mas enfim, quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Não se esqueça de ver nos vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta, no Facebook e no Telegram, ambos vão estar aqui na descrição. Beleza? Enfim, passei esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, para uma pessoa se identifica. Falou e fui!